Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência na nossa aula de pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Na aula de hoje a gente vai abordar alguns pontos mais relativos à parte da personalidade do Espírito Santo e para fazer uma identificação principalmente em relação às suas características como pessoa, em oposição ao pensamento que normalmente declara que o Espírito Santo é apenas uma manifestação, uma força, um atributo divino, um fluido. E a gente vai pegar também, aproveitando nesse mesmo gancho, dos versículos que estão em oposição em relação ao Espírito ser uma força, um atributo divino ou uma pessoa, a questão da divindade do Espírito. E além da divindade do Espírito, já que a gente está entrando dentro desse ponto e já trabalhamos também a questão da divindade do Filho, a gente vai também entrar na questão da Trindade, porque se a Bíblia afirma que existe apenas um Deus, e a Bíblia já afirmou que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, e aqui a gente vai ver alguma coisa sobre a divindade do Espírito Santo, ou existem três deuses, ou existe uma doutrina bem fundamentada trinitariana, daquilo que a gente confessa aí como sendo a Trindade, tá certo? Então vamos lá, são poucos slides, mas vamos fazer uma reflexão aqui um pouquinho dentro dos versículos que a gente tem como exemplo para essa temática. E antes de a gente estar entrando dentro desses versículos, eu deixei aí um slide falando um pouquinho sobre essa questão da personalidade. Tem um trechinho na apostila em que a gente está trabalhando que vai colocar a personalidade como possuidora de três elementos, intelecto, ou seja, inteligência, sensibilidade e vontade. Então são características intrínsecas de algo, de alguém que tem uma personalidade. Ela tem uma sensibilidade, grande, pequena, mas tem uma sensibilidade. Essa pessoa possui vontade, desejo, opinião, gosto e possui intelecto, possui uma inteligência, possui uma racionalidade, uma consciência, além da consciência, uma racionalidade, capacidade ali para pensar, para escolher, de acordo com as suas vontades, de acordo com a sua sensibilidade. A sensibilidade é principalmente em relação à percepção, quando a gente fala sobre sentidos, a gente vê, porque o nosso olho ele é sensível à luz, a gente sente gosto porque a nossa língua ela tem um paladar, ela é sensível ao gosto do azedo, do amargo, do doce, a nossa pele ela sente. Então normalmente quem tem personalidade tem esses três elementos, intelecto, sensibilidade e vontade. Bom, um dos autores que a apostila trabalha é o Jung, e ele vai tratar a personalidade como a maneira como alguém se apresenta. Tá? Não significa para ele, na visão desse autor, que a personalidade é exatamente aquilo que a pessoa é. Para ele, a personalidade é a maneira como alguém se coloca na frente de uma determinada pessoa, e isso pode ser relativo. A maneira como alguém se apresenta para uma pessoa pode ser de uma forma, a maneira como ela se apresenta para outra em outra situação pode ser de outra forma. Isso seria como usar máscaras, então aqui a gente, e quando a gente fala sobre máscaras, se apresentar usando uma máscara, a gente lembra logo da questão da falsidade, mas aqui não seria uma questão de falsidade, seria apenas uma questão de você realmente querer mostrar algo para alguém e mostrar outra coisa para outra pessoa. É isso que ele chama de personalidade. E nesse intuito de mostrar uma coisa para uma pessoa, mostrar outra coisa para outra, quem está mostrando nunca deixa se reconhecer aquilo que ele realmente é. Soa um pouquinho como falsidade, eu sei, mas seria exatamente como eu não deixar transparecer aquilo que eu sou para ninguém. Mas quando eu vou falar com alguém da minha família, eu mostro uma coisa. Quando eu vou falar com alguém da rua, eu mostro outra. Eu vou usando máscaras. E é isso que Jung chama de personalidade.
essa não é a questão da personalidade do espírito, não é isso que a gente vai trabalhar como ideia base, tá? Como personalidade do Espírito Santo. Mas a gente vai trabalhar nesse terceiro tópico a ideia de personalidade, que é a qualidade pessoal, as características, os atributos daquela própria pessoa, tá? Então, para a gente entender as características do espírito, a personalidade do espírito, a sua sensibilidade, a sua vontade, o seu intelecto, a gente vai se basear em alguns trechos bíblicos, tá? E aí eu deixei uma observação aqui no final. Só é possível falar das características do espírito que não conhecemos, ou seja, partindo da ideia que estamos aqui e ainda não conhecemos o espírito, a gente vai partir numa busca para tentar identificar suas características. Então, a gente ainda não conhece, por isso que eu coloquei aqui. Só é possível falar das características do espírito que não conhecemos, utilizando modelos e exemplos que conhecemos. Então, a gente vai usar um pouquinho aqui daquilo que a gente chama de... e é algo que é utilizado não apenas com o espírito, mas também com Deus. A antropopatia, né? Às vezes a gente chama de antropomorfismo também, que é justamente a atribuição de características humanas, de sentimentos humanos, a algo que não é humano. Por exemplo, quando a gente fala assim, a água, a gente pode dizer, é um exemplo que eu li no livro, que agora me foge aqui o autor, mas ele falava algo próximo assim, olha, nós temos que ser como a água, porque a água ela é flexível, quando ela encontra de frente com uma pedra, ela não luta para que aquela pedra se mova do lugar, ela não tenta destruir a pedra, ela simplesmente contorna e segue a sua caminhada. Então, né, era uma parábolazinha, né, uma analogia, falando sobre flexibilidade, falando sobre a capacidade do homem se ajustar às dificuldades do dia a dia. E ele dizia, olha, você tem que ser flexível como a água, maleável como a água. E aí você pega a ser flexível, ser maleável, características humanas sendo atribuídas à água que não é humano, né? Quando a gente fala, por exemplo, de antropomorfismo, a gente está falando sobre características do corpo do homem que às vezes a gente atribui a Deus para que a gente entenda um pouco melhor a ação divina. Por exemplo, tem um versículo que diz que Deus ele se inclina do trono para ouvir a oração, né, do seu povo, dos santos, dos justos, não me lembro o que é a expressão, mas eu me lembro que ele usa essa linguagem, que Deus ele se inclina. A gente não pode usar isso de maneira literal, porque Deus, sendo todo-poderoso, não precisa exatamente se inclinar para ouvir a oração de ninguém. Mas nós, humanos, se queremos ouvir alguém que está numa região mais baixa do que nós falando, e a gente não está conseguindo ouvir bem, a gente tem que se inclinar, tem que dar um jeitinho de fazer o nosso ouvido ficar mais perto daquele que está falando. Então, a ideia do texto bíblico seria mostrar que Deus, ele age, né? Ele quer ouvir, ele dá passos em direção àquela pessoa que está falando, para ouvir aquela pessoa, para dar atenção àquela pessoa. Não que ele precise literalmente se inclinar para ouvir a oração. Mas a Bíblia às vezes usa esse tipo de linguagem, né? Antropopática, antropomórfica, para que você conheça um pouco mais sobre Deus, um pouco mais sobre o Espírito, né? Então ela utiliza expressões relativas àquilo que conhecemos, às vezes do nosso corpo, do nosso dia a dia, atribuído a Deus ou ao Espírito, para que nós consigamos conhecer um pouco mais sobre eles a partir de algo que já conhecemos, né? Então, é isso. Agora a gente vai trabalhar alguns versículos para entender um pouco melhor essa personalidade do Espírito, suas características, a maneira como Deus se dá a conhecer, né? Não na ideia de Jung, né? Uma máscara que ele coloca para se apresentar de uma forma para cada um, mas aquilo que ele realmente é.
seu intelecto, sua sensibilidade, sua vontade. Bom, antes da gente entrar, a gente tem aquelas pessoas, aquelas religiões, aquelas linhas, que defendem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Tá? Isso não é novo. Questionar, por exemplo, que Jesus era Deus, ou que Jesus veio como homem, por exemplo, ou que o Espírito Santo não é uma pessoa, é algo que vem desde os primeiros séculos do cristianismo. Em outras aulas eu comentei aqui a respeito do gnosticismo, movimento aí do segundo século que não cria que Jesus veio em carne, né, e tenha sido crucificado, mas criam que ele veio em espírito. E lá para o século III, século IV, se não me foge de memória, apareceu Ário e a seita dos arianos, que não cria, por exemplo, que Jesus fosse divino. Tá? Creio que ele era uma criação de Deus, e assim não sendo eterno, assim também o Espírito Santo não era eterno com Deus, mas sim também uma criação posterior, né? E não eterno. Então, hoje a gente tem algumas religiões que também englobam um pouquinho dessas ideias, como por exemplo as Testemunhas de Jeová, eu acredito que os Mormons também, não vou me lembrar aqui se tem outras, que trabalham com a ideia de que o Espírito Santo não é Deus, de que Jesus de fato também não é divino, e se eles negam também essa parte, não existe doutrina da Trindade para eles. E aí tem alguns versículos aqui que a gente pegou, que são alguns versículos utilizados por essas linhas para mostrar por que o Espírito, aqui a gente vai focar no Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é visto como Deus ou como uma pessoa, né, nas linhas teológicas dele. Então, deixei aí os que negam a personalidade do Espírito Santo, também o nega como pessoa e, por consequência, a Trindade, e o coloca como um atributo de Deus. E aí a gente vai para os textos. Vamos pegar o Evangelho de João, capítulo 3. E aí do 5 ao 8. E Jesus respondeu, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui estamos falando, conversa entre Jesus e Nicodemos. Então Jesus, vamos continuar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Capítulo 7, do versículo 38 ao 39. Tá? Espera aí que eu voltei aqui para o 3. Não vamos ler todos, tá? Lá tem uma grande quantidade. Vamos pegar só alguns. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Tá, então a gente tem 3, 7, vamos pegar o 20, 22. Só no Evangelho de João a gente já tem bastante dessa linguagem. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Então, a Bíblia, né, aqui em Atos 2, em Efésios 5, 18, vai ter muita associação do Espírito Santo com alguns elementos, né? Então, João 3, Jesus está conversando com Nicodemos e o Espírito Santo é associado a um vento. No capítulo 20, que a gente acabou de ler, Jesus sopra em cima dos discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. No capítulo 7, né, ele fala, olha, rios de águas vivas vão sair do seu interior. E aí João faz a sua nota de rodapé. Ele está falando isso do Espírito Santo que ainda não tinha sido dado. Então aqui o Espírito Santo é associado à água. Em Atos 2,
O Espírito Santo desce como fogo. Em Efésios 5:18, ele diz, não se embriaguei com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, como se fosse um líquido, né, do qual é despejado sobre uma vasilha. Então, por conta dessa associação que normalmente os autores fazem do Espírito com alguns elementos, eles falam, olha, o Espírito não tem como ser uma pessoa, o Espírito ele é um fluido, ele é uma força, ele é um poder, ele é um atributo divino, ele não é uma pessoa. E aí a gente tem outros versículos, assim, tem muito versículo, 2 Coríntios 3:6 ele é mostrado como um poder vivificante, Romanos 7:6 o impulso para viver sem a necessidade da lei, né? Tem vários. Então, esses aqui são os textos, tá? Estou apresentando primeiro, depois a gente comenta um pouquinho sobre eles. Alguns textos do porquê eles não acreditam que o Espírito Santo ele seja uma pessoa, tá? Só que aí a gente também tem uma série de outros versículos, e aí eu vou passar esses versículos, tá? Que deixam um pouco mais complicado essa questão dessa visão do Espírito Santo como pessoa ou como poder, tá? Então, o que é personalidade? É a maneira como Deus mostra o seu caráter. E aí o Espírito ele vai se mostrando aos poucos. Vamos pegar Jó, o livro, embora não seja o primeiro livro da Bíblia, é tido como o mais antigo. Deixa eu parar de pesquisar ali em cima, ou melhor, vou pesquisar aqui em cima porque aqui eu já estou ficando meio ceguinho. Opa, não achamos Jó. Se eu colocar o acento, ele vai. Jó 33, versículo 4. Então é um dos versículos utilizados pela apostila. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então aqui você já tem o Espírito como agente criador, tá? Vamos com calma. Vamos voltar para João, aonde estávamos. João 16, dentro do versículo 33. Opa, João 16:13, perdão. Mas quando que vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, assim, se tem um texto que deixa poucas ou nenhuma dúvida sobre o caráter pessoal do Espírito, é esse aqui. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará. O que é guiar? É ensinar. É mostrar o caminho. Só dá para fazer isso quem tem intelecto. Em toda a verdade. Pois não falará de si mesmo. Ele tinha a opção, falar de si mesmo. Ele não vai falar dele mesmo. Ou seja, ele é uma pessoa. Não falará de si mesmo. Né? Então, ele poderia. Mas vai falar do que tiver ouvido, sensibilidade. Então ele ouviu algo, aprendeu, né, colocando ele aqui como se fosse um homem, e vai anunciar o que há de vir. Então ele ensina, ele ouve, ele fala, ele escolhe sobre o que falar, tá? Então aqui você já vê intelecto, você já vê liberdade, você já vê raciocínio, você já vê sensibilidade. E dentro do mesmo João, que tratou o Espírito como água, como vento, né? 1 Coríntios 2:10, vamos lá. Vou colocar aqui 1CO 2. 1 Coríntios 2, versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Falando um pouco sobre essa característica intelectual do Espírito. Romanos 8:27, né? Acho que não precisa nem abrir, porque nós não sabemos como pedir, mas o mesmo Espírito intercede com gemidos inexprimíveis.
Esse aqui é o momento em que o Espírito Santo se apresenta como intercessor. O que é um intercessor? Alguém que se coloca entre o pedinte, no caso o homem, e Deus, que está recebendo o pedido. Então ele fala, olha, vocês não sabem orar, vocês não sabem como pedir, mas o Espírito Santo traduz para Deus o que vocês precisam. Então ele ouve novamente e fala. Né? Ele tem uma ação de auxílio ali ao homem. Precisa ter consciência. Né? Não tem como fazer uma intercessão sem consciência. 1 Coríntios 12, 11, né? 1 Coríntios 12 fala sobre a distribuição de dons pela igreja. E Paulo fala, mas o mesmo Espírito vai distribuindo os dons da maneira como quer, da maneira como deseja. Então Paulo está falando do dom de língua, do dom de profecia, do dom pastoral, do dom de conhecimento. E ele fala, é o Espírito que, de acordo com aquilo que ele quer, vai dando um dom para cada um. Então, não é algo inanimado, sem vontade, sem consciência, sem desejo. Tá? E aí eu vou pular esse Romanos 15:30 para ir para esses dois últimos aqui, que eles são bem importantes também. Que é a questão da possibilidade de se blasfemar contra ele e a possibilidade de se mentir para ele. A gente vai trabalhar melhor a blasfêmia contra o Espírito Santo em um outro momento, mas pense bem. Jesus está expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo, certo? Os fariseus dizem que ele está expulsando por um espírito imundo, por demônios. E aí Jesus fala, olha, tudo aquilo que for pecado contra Deus, contra o Filho, vai ter perdão. Aquilo que for blasfemado, feito contra o Espírito Santo, não tem perdão nem hoje e não tem perdão amanhã. Então, ele não apenas é colocado num nível master contra alguém contra quem não pode se blasfemar, mas, pela lógica, a gente só pode ofender alguém ou blasfemar contra alguém que tenha sentimentos para ser ofendido. Alguém que possa ser ofendido. Né? Então, quando a gente pensa no Espírito como um atributo divino, como uma força, como um poder, imagine como ficaria estranho você dizer que você não pode blasfemar contra o poder de Deus. Você não pode blasfemar contra a força de Deus. Você não pode blasfemar contra um atributo de Deus. Então, sabe, é a mesma coisa da questão da mentira. Atos capítulo 5, do versículo 3 ao 4. A gente vai ler ele depois. Ananias e Safira vendem uma propriedade, retém uma parte do valor para si, e quando vai entregar o restante aos discípulos, diz que aquele é o valor total pelo qual foi vendido a propriedade. E aí os discípulos falam, olha, vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. E aí é onde você entende, só dá para tentar enganar, só dá para mentir para alguém que pode ser enganado, para alguém que pensa, para alguém que tem racionalidade. Então, o Espírito Santo, seja nesses dois últimos versículos, que talvez sejam mais pesados, sejam os outros, você percebe que ele tem características pessoais. Ele ouve, ele fala, ele intercede, ele ensina, ele guia. Você pode mentir para ele, você pode blasfemar contra ele. Tem um versículo que diz, não entristeçais o Espírito, né? Dizendo sobre os nossos pecados que trazem tristeza ao Espírito Santo. Então tem várias características que identificam o Espírito claramente como uma pessoa. Né? Talvez um dos argumentos, tem vários argumentos que a apostila mostra, mas um dos argumentos que é utilizado é o fato de não se identificar um corpo material para o Espírito, mas que nunca foi necessário para que ele fosse identificado como pessoa. É porque, na verdade, as figuras de linguagens que são utilizadas para se falar dos atributos do Espírito é que trazem um pouquinho de confusão. Por exemplo, quando Paulo fala não extinguais o Espírito, né, dá a impressão que é um fogo que você pode apagar ou deixar aceso. Rios de água viva é um fluido. É um vento que sopra onde quer, assim é aquele que é nascido do Espírito. Então,
Tudo isso, essa identificação do Espírito com o fogo, com o vento, com a água, são características únicas do Espírito, né? Por exemplo, o que é se encher do Espírito? O que é se encher de Deus? Né? É você permitir que Ele entre em você de maneira que você comece a andar de acordo com a vontade do Espírito, seja capaz de produzir os frutos do Espírito. Não significa apenas que Ele é um fluido, mas significa que você pode deixar que Ele faça parte da sua vida e para que você comece a andar de acordo com aquilo que Ele quer para você. Então, são utilizadas essas figuras de linguagem porque sempre existe aquela tentativa de Jesus e dos apóstolos mostrar que a vida no Espírito ela é como a água, ela é como o vento, ela é como o fogo. Como assim como o fogo? Quando o Espírito Santo ele desce em Atos capítulo 2, você vê uma purificação, uma transformação, você vê uma renovação nos apóstolos, de maneira que Pedro prega e 3.000 almas se convertem. Né? Jesus ele deu um exemplo claro, né? Assim aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento, você não sabe de onde ele veio, nem você sabe para onde ele vai. Então, ele é espontâneo, né? Então, quando ele está falando com a mulher samaritana, se você soubesse quem é que fala contigo, você me pediria água e eu te daria de uma água que quem beber dela nunca mais vai ter sede. Então ele estava falando sobre o Espírito também. Ou seja, ela estaria sempre saciada, que é o tema da conversa. Ela não sentiria falta de nada em sua alma por já ter o Espírito. Então as figuras de linguagem, água, fogo, vento, é para exemplificar como as pessoas vivem após um relacionamento com o Espírito Santo, tá bom? Então, de maneira nenhuma, associar o Espírito Santo com fogo, com água, com vento, com outros elementos, significa descaracterizá-lo como pessoa, mas é uma maneira de falar sobre a sua ação e sobre o resultado da sua ação sobre a pessoa que tem um encontro verdadeiro com ele, tá? Espero que não tenha ficado muito confuso, né, essa parte, mas a ideia central aqui é entendermos que o Espírito Santo ele é de fato uma pessoa, tá bom? Com vontade própria, com sentimentos, né, que pode ser entristecido, mas ao mesmo tempo que ele pode te encher, né, ao mesmo momento ele pode fazer com que você tenha uma ação espontânea, que pode te saciar, que pode te ensinar e, enfim, são várias as possibilidades daquilo que o Espírito Santo pode fazer, né? Pode te dar dons, como está em 1 Coríntios capítulo 12, e por aí vai. E aí, a gente vai se aproximando sobre a questão do caráter divino do Espírito Santo. E daí a gente também já entra na Trindade e nas linhas opostas à Trindade, e é onde a gente vai finalizar a aula de hoje. A Bíblia diz exaustivamente que só existe um Deus, mas a Bíblia também diz que Jesus é Deus, né? Talvez João, capítulo 1, versículo 1, e no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Identificando Jesus como Deus. E aí no momento em que Jesus é batizado, você tem Jesus saindo das águas e uma voz vindo do céu: "Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo", mostrando que são duas pessoas diferentes. E aí você pensa, Jesus... Tem vários textos da Bíblia, a gente viu isso em Cristologia. Jesus é caracterizado como Deus, o Pai é Deus, e são duas pessoas distintas. E a Bíblia diz que era um Deus só. E aí como é que fica? E aí a gente piora a situação quando a gente entra nesses versículos aqui, que mostram que o Espírito Santo também é Deus, né? Como assim ele também é Deus? Aonde que versículo que mostra que ele também é Deus? Então a gente tem, por exemplo, Atos 5, do versículo 3 ao 4, que é o texto de Ananias e Safira, que a gente ainda não leu, mas vamos dar uma olhada.
Então, como eu disse, eles venderam, né, uma propriedade, guardaram uma parte do dinheiro, mentiram dizendo que o dinheiro restante que eles levaram para os apóstolos era o valor total. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Então, 2 trechinhos básicos aqui. Por que deixou Satanás encher o seu coração para mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Então aqui é um dos textos clássicos que a gente utiliza para mostrar que o Espírito Santo é Deus, né? E aí a gente tem alguns versículos que mostram que ele está associado a Deus, né? Não vou ler todos aqui, tem 2 Coríntios 3, 16 ao 18, mas você tem também algumas ações do Espírito que mostram que apenas Deus poderia fazer, né? Então, por exemplo, 1 Pedro 3,18, vamos utilizar esse daqui. 1 Pedro. Opa, sou no pesquisa. Então, vou colocar tudo junto, será que vai? Foi não. Ok, calma aí. Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, no caso quando foi crucificado, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas mortificado, perdão, o verbo aqui pronunciei errado, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então o corpo dele foi morto, né, quando ele foi crucificado, mas ele foi trago de volta à vida pelo Espírito. Então a gente tem uma ação sobrenatural que somente Deus poderia ter feito. E a gente tem outros textos onde mostra que Deus trouxe o seu Filho dos mortos. Quem trouxe? Foi Deus. E aqui quem está dizendo que vivificou Jesus? O Espírito. Tá? Uma ação que só pode ser divina. Você tem, por exemplo, Hebreus 9,14. Vou pegar ele aqui. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então aqui pra gente o que pega é o detalhe, não é exatamente o que o autor está falando, mas a questão de que o Espírito ele é eterno, tá? E a única coisa que a gente sabe que é eterno é Deus. E aí vai ter alguns outros textos, como por exemplo o Salmo 139, que mostra a onipresença do Espírito. Então Davi fala: para onde me irei do teu Espírito? Se eu subir nos mais altos céus, você está lá. Se eu fizer na sepultura, se eu fizer a minha cama na sepultura, você está lá. Então mostrando a onipresença do Espírito. Tem outros vários textos que mostram esse caráter divino, essas características que você só encontra no Todo-Poderoso sendo atribuída ao Espírito Santo. Aqui a gente vai ficar com essa da onipresença, o fato dele ser eterno, o fato dele ter ressuscitado Jesus, né? Porque tudo isso já é o suficiente para a gente entender que ele é divino, né? E aí para a gente sobra tentar encaixar todas essas coisas. Existe um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são figuras divinas, e aí a gente tem que tentar casar essa matemática. No que a Igreja Católica e a maioria das igrejas evangélicas acreditam? Acreditam na doutrina da Trindade, o que faz com que sejamos trinitários, tá? A gente não confundir com triteístas e nem com unicistas, né? Unicistas ou modalistas. Nós somos trinitários.
Tá? Acreditamos na doutrina da Trindade. O que isso significa? Embora não seja um termo bíblico, coloquei aí no slide, você não encontra a palavra Trindade na Bíblia, entendemos que assim como o Pai, Jesus, que é o Filho, e o Espírito Santo, são pessoas distintas, tá? São 3 pessoas individuais, e ao mesmo tempo são pessoas divinas. Então, acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas diferentes, cada um com a sua função. E ao mesmo tempo são 3 pessoas divinas, todos eles são Deus, de uma única divindade. Pode parecer um pouco confuso, mas existe um Deus, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, mas os 3 são de uma única divindade, um único Deus. Então, a gente tem aí 3 pessoas distintas, um só Deus, igual a 3 pessoas distintas e divinas. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? E como que a gente... se não é um termo bíblico, se não é uma expressão bíblica, como que a gente defende essa doutrina da Trindade, de que os 3, né, formam essa divindade, formam um único Deus? A gente tem alguns textos onde eles são colocados em pé de igualdade. Tá? Então, por exemplo, Mateus 28, no versículo 19, você tem a grande comissão. Jesus está falando suas últimas palavras e ele disse, né, o famoso ide, pregai o evangelho, fazer discípulos em todas as nações, e na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um dos momentos onde os 3 são vistos juntos, tá? E no mesmo pé. A gente poderia citar também o batismo de Jesus, onde os 3 aparecem. A gente vai citar daqui a pouco para refutar uma das outras ideologias. A bênção apostólica também, em 2 Coríntios, capítulo 13. Deixa eu ver se ele acha aqui. 2 Coríntios 13. Eu já fui melhor de pesquisa aqui. Pronto. Então, eu acho que eu estou no lugar errado. 2 Coríntios 13. É isso aí, versículo 13. Eu acho que eu estou no lugar errado. Sendo assim, deixa eu tirar aqui pegar o texto da bênção apostólica. Segundo Coríntios 13, versículo 14. Estava tão do lado assim, não li. É isso mesmo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, é um momento, novamente, onde Jesus, Deus e o Espírito Santo aparecem juntos em pé de igualdade, né? E aí, a gente tem aquilo que a gente já comentou. Os 3 são divinos? São. João capítulo 1, Isaías 9, Mateus capítulo 20, são textos que mostram a divindade de Jesus, que a gente já comentou. Atos 5 mostra a divindade do Espírito Santo, né? Entre outros textos. A eternidade dos 3, né? Pegar aqui, relembrando um pouquinho de Cristologia, João 17, lá para o versículo 24, é uma oração de Jesus, onde Jesus fala: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Falando aí sobre a eternidade de Jesus. A gente já falou sobre a eternidade de Jesus e do Pai, né? A gente já falou sobre a eternidade do Espírito. Então os 3 são eternos, os 3 são divinos, os 3 são colocados no mesmo patamar na bênção apostólica, na fórmula batismal, né? E aí a gente tem um texto de 1 João, capítulo 5, versículo 7, que pode ser um acréscimo posterior,
mas que também mostra que a ideia da Trindade já era algo desde os primeiros séculos, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a Epístola de João, pesquisando não vai. Deixa eu pegar aqui embaixo. Ou eu estou pesquisando errado. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, né? A palavra que é o Logos, ou o Verbo, comentado pelo próprio João no capítulo 1, versículo 1 do seu Evangelho, que representa o Filho, e o Espírito. E estes 3 são um. É outro versículo que aponta um pouquinho aí para a Trindade. Tá? Então, embora seja uma doutrina, às vezes, que traga muita confusão, né? Porque a gente tem dificuldade mesmo de entender a equação, ela é uma doutrina bíblica. Acreditar que existe um só Deus. Esse Deus, nesse único Deus, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas de um único Deus pode ser um pouquinho complicado, né? Mas é o que a Bíblia sustenta. Aí, partindo dessa parte de Trindade, a gente vai para aquelas confusões que algumas pessoas adotaram como sendo correto, que é o triteísmo e o unicismo. O triteísmo vai dizer o seguinte: não, Pai, Filho e Espírito Santo existem, são 3 pessoas, são divinos, e por isso são 3 deuses, né? Por que isso aqui não se sustenta? Por causa dos inúmeros versículos em que a Bíblia mostra que só existe um Deus, né? Deuteronômio 6 é o chamar, né? Que é reproduzido até no Novo Testamento também: ouve, ó Israel, né? O Senhor teu Deus é o único Deus, o amarás com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, e muitos outros versículos mostram que só existe um Deus. Então, a Bíblia não abre possibilidade para 3 deuses, 3 divindades. Até porque, quando a gente pensa no politeísmo, em divindades múltiplas, a gente pensa também em personalidades múltiplas, propósitos múltiplos. Quando você tem em qualquer religião mais de uma divindade, existem disputas dentro das suas mitologias, existem vontades distintas, existem propósitos distintos para cada divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eles têm um propósito, eles têm um objetivo, eles trabalham unidos. Tá? Então, quando a gente pensa na Trindade, a gente poderia ir muito mais longe do que aquilo que a gente falou. A gente podia pegar as ações de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Abraão está lá na sua tenda e aparecem 3 homens para Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Poderíamos associá-los a Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus vai criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem ele está falando? Né? Quem que também é a semelhança de Deus? Porque os anjos, a Bíblia mostra como uma aparência diferente, né? Os animais nem se fala. Então, a gente tem toda uma série de trabalhar de Deus também. Por exemplo, Deus trabalha na criação, o Filho na redenção, o Espírito Santo na conservação, na capacitação da igreja. Então, todo o trabalhar da Trindade é sempre no mesmo foco, é sempre no mesmo objetivo. A doutrina da Trindade, embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, né, ela é uma doutrina extremamente antiga. Como eu comentei, desde os primeiros séculos, século II, século III, século IV, apareceram homens que questionaram a divindade de Jesus, questionaram essa questão pessoal e divina do Espírito Santo, que forçou a igreja, desde os primeiros séculos, a criarem essas doutrinas, né? Se eu não me engano, no Concílio de Nicéia, que é um dos primeiros concílios, você já tinha uma formulação que apontava para a Trindade. E aí, para a gente encerrar aqui essa ideia, a gente ainda tem o unicismo. O unicismo, ele é aquela linha que defende que existe um só Deus, né? E esse Deus se manifesta de maneira diferente, né? Então, por exemplo, ele é o Deus que criou todas as coisas. Aí o homem pecou. Precisa que alguém vá lá morrer pelos pecadores. Então ele se manifesta, o mesmo Deus é uma só pessoa que se manifesta agora como filho.
Então ele era o Pai que estava aqui no céu, os homens pecaram, ele desce e se transforma em filho. Aí ele sobe para o céu depois de morrer, ser crucificado e ressuscitar. Ele sobe para o céu e se envia como Espírito Santo. Então é um Deus, uma só pessoa, que se manifesta de formas diferentes, que se transforma em outras coisas, em pessoas diferentes, para executar ações diferentes. Tá? O unicismo ele é inconcebível, ele não tem muita lógica. Tá bom? Ele tem menos lógica do que o trinitarianismo, que é o que nós, que é o que a Bíblia defende, na verdade. Porque você percebe a ação das três pessoas trabalhando ao mesmo tempo, às vezes. Nós já comentamos, por exemplo, o batismo de Jesus. Né? Jesus está saindo das águas depois de ser batizado por João. Uma voz vem do céu e fala: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Você já tem duas pessoas distintas ali. Aí depois o Espírito Santo desce como uma forma corpórea sobre Jesus. Você tem as três pessoas distintamente trabalhando. Não tem como dizer que era uma só que se manifestava de uma forma diferente, depois se manifestava de outra forma diferente. As três estão ali. Né? E fora assim, vários outros textos que ficariam extremamente incoerentes. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, Mateus 3,16, eu acho que é o batismo de Jesus. Eu estava com outro pequeno texto na cabeça, mas, por exemplo, João 17, Jesus está orando ao Pai, né, pedindo que o Pai guarde a igreja, e você percebe como fica esquisito a oração de Jesus, se você perceber que Jesus está falando com ele mesmo. Então, a partir do momento em que você tem Jesus conversando com o Pai, ele estaria falando sozinho. Jesus no Getsemane, né? Pedindo ao Pai: passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se ele fosse apenas uma pessoa, como ficaria a oração? Todavia não seja feita a minha vontade, mas a minha. Né? Olha como fica esquisito. Ele dizendo: eu vou para o Pai. E quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Como ficaria? Eu vou para mim mesmo, e quando eu for, eu me envio. Né? Então, não tem muita coerência. Você percebe que nas próprias palavras de Jesus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas completamente distintas. E assim, a apostila que vocês estão trabalhando tem mais textos. Aqui eu deixei apenas alguns textos, tá? Onde vocês podem consultar e verificar a incoerência do triteísmo, a incoerência do unicismo e as bases para a doutrina trinitária e também da personalidade do Espírito, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu já falei bastante aqui agora. Reforcem aí os estudos de vocês. Estou encaminhando alguns videozinhos curtos lá no grupo, além da apostila, que tem mais exemplos. E qualquer dúvida, vocês têm aí o meu contato e a gente vai se falando. Tá bom? Até um próximo vídeo e tchau, tchau.